Então, muito bom dia, prezados irmãos e aqueles que nos estão a acompanhar nesta manhã através do canal digital. Bem-vindos a mais esta sessão, quinta sessão, dedicada ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Na passada semana nós tivemos a oportunidade de percorrer, portanto, a viagem de Paulo, a sua primeira viagem, em que sai de Antioquia e que, portanto, se dirige à ilha de Chipre, e tivemos, portanto, a oportunidade de poder, portanto, percorrer no mapa todo o percurso. Eu vou-me levantar e nós vamos então, uma vez mais, portanto, acompanhar, portanto, o Paulo na sua primeira viagem. Portanto, ele sai, portanto, de Antioquia em direção, portanto, a Chipre, e nós podemos, portanto, ver aqui realmente todo o seu percurso, passando também, deixe-me aqui ver as minhas notas para não me perder. Portanto, passando diretamente, sai de Antioquia, vai de viagem até à ilha do Chipre, portanto, atravessa toda a ilha do Chipre e para em Pafos. Depois continua, sobe a Perge portanto, da Panfília, e até a Antioquia da Pisídia, aqui está ela. Depois segue até, nós podemos ver aqui, portanto, até Icónio, Listra, Derbe. Depois, chegando a Debre, portanto, depois retornam, passam por Listra, novamente, Icónio, Antioquia da Pisídia, e atravessam, portanto, a Pisídia, chegam a Perge novamente, e regressam e navegam para Antioquia e regressam novamente, portanto, a Antioquia da Síria. Nós vemos aqui, meus amados, de que o ponto de partida, e nós vamos ter a oportunidade de ver na segunda viagem e na terceira viagem, portanto, do apóstolo Paulo, que o ponto de partida terá sido sempre, portanto, a Antioquia. Nós hoje vamos avançar e vamos, com certeza que nós não temos a oportunidade de ir a todos os detalhes destas viagens. Recordar que foi na primeira viagem missionária de Paulo, só destacar aqui alguns aspectos mais importantes, que Tito foi ganho, portanto, Tito, que também temos livros de Tito nas Sagradas Escrituras, portanto, foi ganho, portanto, por Paulo nesta primeira viagem. Recordar também que a equipa que fez parte desta primeira viagem foi o Paulo, Barnabé e João Marcos, que é registado durante o período desta viagem entre o capítulo 13 e o capítulo 14, que o João Marcos regressa antes da conclusão, portanto, a conclusão desta viagem. E tivemos aqui a oportunidade de podermos, e que foi também nesta viagem a oportunidade que foram fundadas as igrejas da Galáxia e as igrejas, portanto, a Galáxia ou a igreja aos Gálatas, em que efetivamente outra das epístolas de Paulo foi a epístola aos Gálatas. Prosseguindo, nós vamos então entrar nos capítulos 15 e 18, portanto, entre os capítulos 15 e 18 dos Atos dos Apóstolos, nós temos marcada a segunda viagem de Paulo. Depois que Paulo e Barnabé retornaram da sua primeira viagem, eles passaram um longo período de tempo, portanto, na igreja da Antioquia da Síria, que era isto que nós tínhamos visto há pouco. Portanto, Antioquia da Síria, exatamente, da Síria. Temos aqui uma outra Antioquia da Galácia e aqui,
portanto, o mesmo nome, mas não na mesma região. E ficaram, como eu dizia há pouco, Paulo e Barnabé, portanto, ensinando ali a palavra, portanto, a palavra do Senhor, com Simeão, com Lúcio, também, que fora criado, portanto, Manaém, portanto, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e tiveram ali um tempo longo de estadia, em que tiveram a oportunidade de ensinar, portanto, a palavra do Senhor. No sentido que era necessário, e Paulo sentia essa necessidade, juntamente com a sua equipa, se podemos dizer assim, com os outros apóstolos, a necessidade de que a palavra do Senhor ela fosse realmente entendida, porque a cultura, os hábitos, as práticas estavam muito enraizadas. E levantou-se a palavra do Senhor, e inclusive podemos verificar, e está relatado em Gálatas no capítulo 2 e versículo 4, que alguns dos cristãos que tinham abraçado a fé cristã tinham descido da Judeia, do sul de Israel, para aquela igreja ali em Antioquia, continuavam a ensinar os irmãos de que para que se salvassem era necessário viverem de acordo com os ritos mosaicos, portanto, de acordo com realmente a lei mosaica. E nós vemos uma referência em Gálatas, este grupo em Gálatas no capítulo 2, versículo 4, e só referenciar aqui, eu destacava porque, não obstante Paulo já ter ensinado, portanto, por várias vezes, o próprio Pedro, os exemplos que nós temos e que tivemos a oportunidade de ver nos capítulos anteriores do livro de Atos, de que a salvação é para todos, não apenas para os judeus, mas é para todos, para os gentios, para todos aqueles que queiram aceitar Jesus como o seu Salvador. Mas mesmo assim, continuava e persistia realmente estes rituais, portanto, antigos, e nós podemos ver em Gálatas essa mesma referência no capítulo 2, versículo 4, em que Paulo ele escreve uma carta, portanto, a esta igreja, ele diz, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intermetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos colocarem novamente na servidão. E conclui-se realmente de que era necessário que Paulo ele continuasse naquela igreja, e esta situação foi sanada, esta discussão, deste grupo de irmãos, destes falsos irmãos na fé, nós podemos ver a forma como foi, e encontra-se registado em Atos no capítulo 15. Nós já tivemos a oportunidade portanto, no concílio, nas outras sessões, já não é a primeira vez que falamos deste concílio de Jerusalém, onde o subtítulo deste capítulo aponta isso mesmo, a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém ou o concílio de Jerusalém e a sua decisão. Os irmãos poderão ver com mais calma, portanto, e recordar, portanto, toda a argumentação de Paulo, toda a argumentação também de Barnabé. No capítulo 2 tem tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns, portanto, fossem a Jerusalém aos apóstolos anciãos, portanto, colocar esta questão. Portanto, nós vemos aqui efetivamente de que era necessário vincular e que não foi fácil. Portanto, não foi fácil, portanto, que este esclarecimento relativamente à fé e relativamente a quem se dirigia a salvação. Após esse acontecimento, Pedro deslocou-se, portanto, para Antioquia para visitar, portanto, alguns irmãos, e também podemos verificar isso em Gálatas no capítulo 2 e no versículo 14. Até que, meus amados irmãos, Paulo e Barnabé, depois de terem ficado ali, como disse há pouco, algum tempo, ensinando, pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor, disse Paulo a Barnabé, porque certamente, eu creio nisso, certamente ele terá sentido a necessidade, depois do que se passou e aquilo tudo que estava a assistir, terá tido necessidade de voltar a visitar os irmãos, de voltar a visitar as igrejas
que tinham sido estabelecidas durante a primeira viagem. E Paulo, ele dirige a Barnabé e diz isso mesmo: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para vermos como estão. E nós não vamos aprofundar, é daqui que surge também este episódio que Barnabé, portanto, sugere que se leve, portanto, João, chamado Marcos, mas que Paulo foi relutante, portanto, em levar, derivado ao facto de João Marcos ter desistido, ter regressado mais cedo da primeira viagem. Até que Paulo, ele escolheu Silas e partiu. Portanto, e aqui nós vemos o início da segunda viagem, da segunda viagem de Paulo. Nós vemos aqui, uma vez mais, como dizíamos há pouco, a saída, portanto, da igreja da cidade de Antioquia. E uma curiosidade que eu gostava aqui também de projetar, porque este mapa tem aqui efetivamente os registros e nomenclatura das cidades e da organização, portanto, geográfica desta época, mas fazendo aqui um paralelismo de que país é que nós estamos a falar ao dia de hoje. Portanto, eu trouxe aqui um mapa mais moderno, portanto, da Europa dos dias de hoje, onde nós temos aqui Portugal, temos Espanha, temos Itália, portanto, e nós temos aqui abaixo, não se consegue ver, temos, portanto, toda portanto, Jerusalém, Israel, e temos aqui a Turquia, que faz parte da Ásia Ocidental, mas que não faz parte, portanto, da Europa. E nós vemos aqui, recordam os irmãos, que na primeira viagem, cá está, Antioquia, e se nós fizermos aqui um paralelismo com o mapa, com a organização e com a nomenclatura dos dias de hoje, portanto, Paulo, ele sai da Antioquia e dirige-se à ilha de Chipre. E nós vermos aqui no mapa, Chipre, aqui está, portanto, Antioquia, uma cidade fronteiriça aqui do país de Turquia. Portanto, Paulo era natural da Turquia. E não deixa de ser, portanto, curioso que realmente este país, que hoje, se os irmãos fizerem pesquisa, este país é o país onde é que impera, portanto, o islamismo. Portanto, o Islão é a religião principal e com uma margem pequena realmente de cristianismo, portanto, e até de catolicismo. E não obstante pelo facto do país Turquia ser o país de origem de Paulo, nós vemos realmente de que não obstante o investimento, não obstante portanto, tudo aquilo, toda a história que nós vemos da Igreja do Senhor, efetivamente este país ainda está muito assolado por esta principal religião, portanto, o islamismo. Mas isto é só apenas uma curiosidade. Mas, meus amados irmãos, Paulo, portanto, chegou à Itália portanto, para ser julgado, e na segunda viagem, portanto, entrou mais para dentro da Turquia, Macedónia, Grécia, não chegou a entrar, portanto, na Bulgária, mas aqui está, portanto, a ilha de Malta, portanto, nomes mais modernos, se é que podemos dizer, se é que posso dizer desta forma. Portanto, as viagens de Paulo, portanto, andaram em toda esta área geográfica. Como vemos, Paulo esteve muito próximo de nós, não é? Esteve aqui, portanto, na vizinha Itália, esteve aqui, portanto, na Europa, o que eu considero que podemos ser aqui uns privilegiados quando estudamos a palavra do Senhor, de que Paulo entrou dentro do nosso continente, do que é hoje o continente europeu. Voltando aqui à segunda viagem, temos então, portanto, e podemos acompanhar todo este tracejado, ok? Portanto, de Antioquia a Listra, de Listra a Troade, podemos ver aqui, e podemos ver, recordam-se, há pouco eu mostrei toda esta região, portanto, estamos a falar do país, a Turquia,
ok? Portanto, nós vemos aqui na primeira viagem não entrou tão dentro, portanto, tão dentro da Turquia, foi inclusivamente aqui pelo mar, portanto, pelo mar Mediterrâneo, não entrou tão dentro da Turquia, e nós vemos aqui que na segunda viagem, sim, ele entrou mais por dentro, portanto, da Turquia, Troa de Filipos, cá está, ok? E Filipos, nós podemos ver que país é que nós estamos a falar. Filipos, nós estamos a falar da Macedónia. Peço desculpa. Filipos, nós estamos a falar portanto, da Macedónia. Ok? O país Macedónia. E, portanto, depois de Filipos, de Troade a Filipos, onde se dá, eu começava aqui, talvez, portanto, a destacar alguns aspectos, portanto, onde se revela em Filipos, onde se dá a conversão de Lídia. Os irmãos podem ler no capítulo 15, portanto, a conversão de Lídia. Também podemos, neste ponto aqui, portanto, em Filipos, observar a narrativa de Paulo e Silas na prisão, portanto, em Atos no capítulo 15, no capítulo 16, aliás. Depois de Filipos, eles partiram para Tessalónica. Portanto, de Tessalónica desceram, portanto, até Bereia. De Bereia, meus amados, eles vêm até Atenas. Já estamos aqui, portanto, na cidade de Atenas. De Atenas a Corinto. E de Corinto a Éfeso. E a segunda viagem terminou na cidade de Éfeso. Okay? E de Éfeso, portanto, eles terão portanto, navegado através, portanto, por todo o mar Mediterrâneo, portanto, terão navegado em direção a Jerusalém. Então, meus amados irmãos, pontos de destaque: Antioquia, Listra, temos então aqui Filipos, Tessalónica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. E há aqui algumas destas cidades que nos lembram algumas das cartas. Não? Os nomes são os mesmos nomes das cartas que o Paulo ele dirigiu, portanto, às igrejas. Então fica claro de que nestas viagens, portanto, e da abertura das igrejas e daquilo que Paulo assistia, portanto, nas suas viagens missionárias, portanto, às igrejas, ele dirigia essas mesmas cartas. E foi da experiência e da passagem de Paulo pela igreja de Filipos que efetivamente dirige a carta aos Filipenses. Portanto, também relativamente a Corinto, que dirige a Coríntios, as cartas, as epístolas que nós conhecemos dos Coríntios, Éfeso, portanto, aos Efésios, etc. Portanto, já permite aqui ficarmos com uma panorâmica, como é que surgem, portanto, todas estas epístolas, como é que surgem estes livros. São cartas, são recomendações que Paulo, de acordo com aquilo que, entretanto, ele observava, ele pôde efetivamente escrever essas mesmas cartas. Portanto, as epístolas não são mais do que cartas. E nós vemos aqui, portanto, em Atos no capítulo 15, isso foram implementadas também nesta segunda viagem, igrejas dos gentios, a igreja da Síria, a igreja de Cilícia, a igreja de Panfília, de Pisídia e de Licuânia. Portanto, os irmãos podem ver todas estas referências em Atos, capítulo 15 e também no capítulo 16. E foi neste período que, na cidade de Listra, que ele conheceu Timóteo. O nosso Timóteo, portanto, onde se dirige também, portanto, cartas, a primeira e segunda de Timóteo. E a partir dali, portanto, dali em diante, o Paulo o tomou e o levou consigo. Podemos, portanto, ler esta narrativa em Atos no capítulo
16, e também existem, isto fica claro em 1 Timóteo 1 e 2 e 2 Timóteo. Passaram pela Frígia, como dizia há pouco, para anunciar a palavra do Senhor, e pela província portanto, da Galácia, e foram impedidos realmente pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, porque Paulo teve uma visão. Em Atos, no capítulo 16, nós podemos ver que Paulo ele queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Recordar aqui que já fizemos várias referências a isso mesmo, de que a palavra do Senhor, os movimentos do Senhor, por onde nós nos temos que dirigir, devemos estar sempre debaixo da unção do Espírito Santo, porque o Senhor ele conhece todas as coisas. Nós não conhecemos o amanhã, nós não conhecemos aquilo que está do outro lado, mas o Senhor ele efetivamente conhece. E ele nessa noite, e eu destacava portanto, também aqui este capítulo 16 e esta narrativa, ele teve uma visão para ir, portanto, à Macedónia. E foi daí que resultou, curioso, a expansão para a Europa e não para, portanto, para a Ásia, onde Paulo haveria de ir. E conheceu também, podemos ver a narrativa também nesta segunda viagem, conheceu uma mulher de nome Lídia. E para os estudiosos, todos sabemos, portanto, quem é que era esta Lídia, uma vendedora de tecido e púrpura, que quando ouviu, Paulo abriu o seu coração e abriu a sua casa. E a casa de Lídia, mais tarde, ela inclusivamente é considerada uma das primeiras igrejas, portanto, de implantação da palavra do Senhor e do Evangelho, portanto, na Europa. Então, meus amados irmãos, quando recordarmos esta personagem, Lídia, vemos efetivamente como é que o Senhor dirige todas as coisas e é considerada a sua casa como o início, uma primeira igreja, portanto, no continente europeu. Uma casa simples, na cidade de Filipos, mas realmente foi isso que também foi essa narrativa que existe também essa narrativa que nós podemos ler. Como eu dizia há pouco, quando estava apontando para o mapa, também foi nesta segunda viagem que Paulo e Silas eles foram presos, Paulo e Silas eles foram açoitados, e todos nos recordamos deste episódio em que, na noite em que cantavam hinos de louvor a Deus e que todos os prisioneiros estariam, portanto, ouvindo, ou aconteceu, portanto, o terremoto, e temos a história e a narrativa, portanto, do carcereiro que, quando acordou, portanto, ele quis pôr termo à sua vida, porque pensaria que todos os prisioneiros teriam fugido. Mas, meus irmãos, nós aqui podemos aprender, não apenas aqui, mas também em muitos personagens e homens e mulheres de Deus, que até nos momentos adversos o Senhor ele opera. Nós muitas vezes, e que o Senhor nos ajude a entender isto mesmo, nós muitas vezes não conseguimos perceber, quando estamos no meio do problema, quando estamos no meio de uma tribulação, quando estamos no meio de uma dificuldade, tolda-se-nos a vista, tolda-se-nos o entendimento. Mas se nós estivermos debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, Ele vai revelar a razão pela qual nós estamos a atravessar o que estamos a atravessar. Porque até nesse momento difícil, o Senhor quer e tem poder, e Ele prometeu, e Ele vai cumprir, e Ele faz operar através da nossa vida sinais, prodígios e maravilhas. Vejamos o exemplo, e que fiquemos e que possamos meditar. O exemplo claro de Paulo e Silas é que eles estavam na prisão. E não as prisões como nós muitas vezes vemos nas televisões. Mas as prisões naquela altura eram realmente muito duras. E eles, mesmo açoitados, mesmo acorrentados, eles louvavam. E o milagre aconteceu. E este carcereiro, ele pôde efetivamente ser salvo. E meus amados irmãos, portanto, quando vier e quando bater à porta, a dificuldade, o problema, não se esqueça de que provavelmente o Senhor quererá colocar um carcereiro. Há um carcereiro na sua vida que precisa de ser salvo. Foi desde a cidade e avançando, portanto, da cidade de Troas, que se dá o arrependimento de Lucas, e a partir deste momento nós vemos aqui o surgimento, o aparecimento, portanto, de Lucas, o médico amado, aquele que efetivamente, portanto, está na redação deste
por inspiração divina, obviamente, deste livro, portanto, deste livro de Atos. Ele juntou-se a ele como cooperador em todo o resto, portanto, em todas as restantes viagens, portanto, de Paulo. Portanto, depois da visão, como dizia há pouco, eles procuraram partir para a Macedónia porque concluíram e atestaram no seu coração de que o Senhor os chamava para anunciar o Evangelho. No dia seguinte eles estariam em Nápoles e dali partiram, portanto, para Filipos e estiveram ali alguns tempos naquela cidade. Nós podemos também observar nesta segunda viagem, portanto, a narrativa em que Paulo ele liberta uma escrava do poder da adivinhação, portanto, que é, sabemos, outro ramo do satanismo, foi liberta, portanto, com todo o poder, pela operação do poder de Deus. Passou também por Anfipólis, Apolónia, chegaram até Tessalónica. Um pouco mais à frente, em Atos no capítulo 17, podemos ver também, ainda inserido nesta segunda viagem, podemos ver aqui na cidade de Atenas, nesta região da Macedónia, uma passagem muito interessante, que muitas vezes já ouvimos estudos, pregações acerca dela, que ocorreu na cidade de Atenas, aquilo que nós conhecemos como a pregação, portanto, de Deus desconhecido. Vale a pena recordar e vale a pena visitar esta narrativa. A pregação de Paulo em Atenas, da Grécia. Pois a Grécia seria uma cidade cheia, Atenas, uma cidade cheia de ídolos, com muita idolatria. Dizem os estudiosos que naquela cidade seria mais fácil encontrar ídolos nas ruas do que propriamente pessoas. O povo era muito supersticioso e muito idólatra. E nós podemos ver aqui realmente este sermão ao Deus desconhecido, porque nós podemos ler esta passagem, esta narrativa que está escrita a partir do versículo número 15, mais precisamente no versículo número 22, que diz o seguinte: estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse mesmo Deus, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é aquele que eu vos enuncio. Realmente muito interessante esta forma como é que Paulo ele conseguiu dar a volta realmente a esta idolatria que nós podíamos assistir aqui na cidade da cidade de Atenas. Vejam como é que quando nós estamos debaixo da unção do Senhor, como é que Ele nos abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que, mesmo perante a adversidade, Ele nos ajuda realmente a nós podermos entender a melhor forma, realmente, de nós podermos abordar o assunto e de nós podermos chegar, portanto, e entregar a palavra do Senhor, entregar o Evangelho. Então todos os deuses que estavam identificados, tal não era a idolatria que para todos aqueles que os atenienses não conheciam, elegeram e mandaram construir uma estátua onde realmente colocaram e identificaram como o Deus desconhecido. E ali caberia todos aqueles deuses que eles não conheciam, porque entenderiam certamente que existiriam muitos mais para aqueles que eles já teriam identificado. E foi precisamente desta forma, com esta argumentação, que Paulo, ele diz isso mesmo: de todos os deuses que estavam identificados, não me conhecia, existia um que não conhecia. E era esse mesmo Deus que eles não conheciam que Paulo lhe quis falar. Paulo realmente foi muito inteligente, na graça do Senhor, ele soube aproveitar esta mesma oportunidade, não é? E realmente vale a pena porque Paulo ele usou palavras realmente persuasivas
ele, debaixo da unção do Senhor, conseguiu apresentar, portanto, a pessoa bendita de Jesus, como dizendo, vocês, mesmo sem querer, acabaram por também, portanto, identificar Jesus Cristo, por como vocês não o conhecem, vocês acabaram por chamar, portanto, Deus desconhecido, e é esse Deus que eu vos quero, portanto, apresentar. Timóteo, portanto, depois de Timóteo e Silas desceram, portanto, pela Macedónia, Paulo foi para a região de Acaia, na cidade de Corinto, e foi nesta cidade em que nós podemos ver como é que ele conheceu o casal judeu Priscília e Áquila, peço desculpa. Podemos ver realmente também este registro em Atos no capítulo 18 e essa narrativa, versículo 1 a versículo 5. Paulo, depois de cerca de um ano e meio sensivelmente, portanto, esteve em Corinto, na cidade na qual também escreveu a primeira epístola, portanto, a primeira epístola dos Coríntios, entregou pessoalmente. Portanto, os meus amados irmãos já podem verificar aqui que foi na segunda viagem, que é escrito, e durante o período em que Paulo esteve nesta cidade de Corinto, que ele escreveu, e na igreja de Corinto, que ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios. A segunda viagem de Paulo termina efetivamente, portanto, na cidade, a segunda viagem missionária termina efetivamente na cidade de Éfeso, como nós tivemos a oportunidade de ver, portanto, de ver há pouco. Vamos aqui uma vez mais. Portanto, foi aqui em Éfeso que Paulo terminou a sua segunda viagem missionária. Portanto, a segunda viagem missionária de Paulo teve início em Antioquia e teve a sua finalização em Éfeso, e depois terão, portanto, navegado pelo mar Mediterrâneo até à cidade de Jerusalém. Nós vamos avançar e vamos continuar. E certamente que ali na igreja de Jerusalém, como ocorreu também na primeira viagem, portanto, o Paulo e a sua equipa terá tido a oportunidade, e os que viajaram com ele, aliás, terá tido a oportunidade de contar as maravilhas, e assim o povo terá sido certamente bastante abençoado. Era outra prática, portanto, na igreja primitiva, não é? De que os missionários, quando eles voltavam, portanto, eles partilhavam os sinais, os prodígios e maravilhas com a igreja de Jerusalém, e todos eles, portanto, se podiam alegrar e se podiam regozijar. Porque quem sai da sua cidade e sai em missão missionária, dedicado e com este sentimento de cumprir o grande mandamento de Jesus, o id, anunciai o evangelho até aos confins da terra, certamente que é uma bênção quando nós podemos ouvir essas pessoas, não é? E podemos testemunhar aqui também, quando recebemos estas visitas de missionários, podemos ficar muito alegres e muito regozijados com o Senhor, porque Ele continua a salvar, Ele continua a curar, Ele continua a libertar, Ele continua realmente a encher com o seu Espírito Santo. E aqui vai uma palavra também de muito ânimo a todos os missionários que nos estiverem a ouvir nesta manhã, que o Senhor possa estar convosco, não é? Porque vocês são o Paulo, não é, dos dias de hoje. Que o Senhor vos abençoe, a vocês e as vossas famílias, e que os continue a usar, e que já sabem também que para nós é um grande regozijo, continuamos a orar por vós, porque sabemos, portanto, inclusivamente, que alguns destes missionários, portanto, saíram aqui da nossa igreja, e que isto também muito nos alegra. A terceira viagem de Paulo, ela centra-se, portanto, em Éfeso, na Ásia. Nós vamos aqui continuar com com a viagem, portanto, e uma vez mais, Paulo, cá está. Ele sai, uma vez mais, da Antioquia. Portanto, uma cidade da Turquia. Certamente os irmãos, quando agora virem novamente notícias ou a palavra Turquia, portanto, vos
vos saltar à vista, já sabem, portanto, Turquia, para além do país de onde Paulo era natural, portanto, foi de uma cidade da Turquia que saíram, portanto, as 3 viagens missionárias de Paulo. Então, meus amados irmãos, a terceira viagem de Paulo, ele sai da Antioquia da Síria e desta, portanto, vai diretamente, portanto, portanto, vai à Galácia. Cá está. Da Galácia, passando por Frígia, de Frígia a Éfeso, ok? Portanto, temos aqui Frígia, de Frígia a Éfeso, e podemos, por exemplo, que terá sido, portanto, aqui convertidos em Éfeso, convertidos, portanto, homens, portanto, que realmente se dedicavam, portanto, à magia. De Éfeso, eles passam novamente pela Macedónia, a Corinto. De Corinto, passam pela Macedónia a Troade. Depois de Troade a Mileto. Nós podemos ver aqui no número 5. Cá está. Aqui está. No número 5. De Mileto, passando por Rhodes, a Pátara. No número 6. Aqui está. Depois de Mileto passam, portanto, como eu dizia há pouco, portanto, por Rhodes e Pátara, a Tiro. De Tiro, nós temos aqui, portanto, todo este percurso, já aqui, portanto, no mar Mediterrâneo, e entra, portanto, aqui em Tiro, passando por Cesareia e de Cesareia a Jerusalém. Então, meus amados irmãos, portanto, nós podemos, portanto, verificar aqui todo o trajeto da viagem de Paulo, portanto, que inicia uma vez mais em Antioquia e tem, portanto, já a sua finalização, portanto, aqui em Cesareia. E Cesareia, uma vez mais, é também característico da primeira e da segunda viagem. Retornam, portanto, a Jerusalém, portanto, à Igreja de Jerusalém, e ali contam também tudo aquilo que se terá, portanto, que se terá passado. Algumas curiosidades relativamente à terceira, portanto, a esta terceira viagem. Paulo, portanto, na cidade de Éfeso, teve aqui um ministério realmente muito importante, porque antes, no capítulo 16, tínhamos visto que o Espírito Santo lhe tinha dado uma ordem para ele se dirigir para a Europa, mas aqui ele já nesta terceira viagem teria tido a oportunidade de se focalizar mais, portanto, na Ásia, completando assim a sua terceira viagem. Portanto, em Éfeso iniciou um ministério de implantação de igrejas muito, muito frutífero. Inclusivamente, portanto, alguns estudiosos determinam e são da opinião que portanto, de Éfeso, como igreja, portanto, mãe, terão saído aqui várias igrejas satélite, como, por exemplo, as igrejas que estão indicadas e narradas, identificadas no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse: Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. São igrejas que surgiram a partir da igreja de Éfeso. Então, meus amados irmãos, outra curiosidade, quando estivermos a ler no capítulo 2 e no capítulo 3 do Apocalipse estas igrejas, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, sabemos de que elas efetivamente foram instituídas da terceira viagem do apóstolo Paulo
quando, portanto, fica ali, portanto, estabelecido por algum tempo portanto, em Éfeso. Daqui surgem aqui toda a abertura de uma série de igrejas, satélites. A sua terceira viagem missionária também, portanto, nós podemos ver registros, portanto, de exortação, portanto, de várias exortações, narrativas de exortações às igrejas da região da Macedónia, havendo terminado, portanto, ali portanto, na Grécia. Na cidade de Corinto, portanto, da Acaia, havendo terminado a sua terceira viagem missionária, Paulo então teve a oportunidade, porque foi um momento, e nós podemos ver isso relatado nesta terceira viagem missionária, portanto, do Paulo. E esta terceira viagem missionária, ela encontra-se registada entre os capítulos 19 e os capítulos 20, portanto, de Atos, e nós vemos aqui registros de que naquele tempo, no tempo do Cláudio, portanto, o imperador Cláudio César, existia realmente uma fome, portanto, uma fome significativa, o que fez com que Paulo efetivamente terá sentido no seu coração, durante a sua terceira viagem missionária, derivado esta fome que existia naquela região, enquanto ia confirmando, exortando, fundando igrejas, promoveu também coletas para que realmente pudesse ajudar os mais pobres e os santos em Jerusalém. Portanto, nós vemos isso escrito e narrado em Romanos no capítulo 15, 26, 30, 31, 1 Coríntios 16, 1 a 3 e Atos 18, 23 a 28. Os irmãos, portanto, tomem nota e depois poderão fazer uma leitura com mais tranquilidade, portanto, no intervalo das nossas sessões. Portanto, acabou sendo preso, portanto, na cidade, e aguardou, portanto, 2 anos de prisão, portanto, em Cesareia, e, portanto, nós vamos depois ter a oportunidade de verificar, portanto, nos capítulos posteriores a este capítulo 20, portanto, todo o percurso de prisões em que Paulo, portanto, foi atingido. No capítulo, meus amados irmãos, no capítulo 20 de Atos, meus amados, portanto, temos que acelerar porque temos que realmente acelerar. Uma das revelações, portanto, mais marcantes a respeito de Paulo, do seu ministério, está efetivamente no final do capítulo 20. Os irmãos também podem ter a oportunidade depois ler com mais tranquilidade, em que Paulo estava a caminho de Jerusalém. Portanto, no final do capítulo 20, podemos atestar e podemos ler isso mesmo, e o Espírito Santo, portanto, lhe deu indicação, portanto, de que o que é que o esperava em Jerusalém, e ele sentiu efetivamente por parte do Espírito Santo que não voltaria à igreja de Éfeso. Nós podemos, inclusivamente, podemos ler no capítulo, deixe-me ver aqui, meus amados irmãos, podemos ler a partir do versículo número 33, de Atos no capítulo 20, palavras de Paulo: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido, vós mesmos sabeis que para que o que me era necessário a mim e aos que estão comigo nas mãos me serviram, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, e que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se as pessoas, só aqui uma pausa, nós verificámos inclusivamente de que era outra marca da igreja primitiva, era outra marca realmente desta igreja primitiva, portanto, o ajudar os pobres, ajudar os necessitados. E é uma presente também nos dias de hoje. Nós temos uma palavra a dizer relativamente à Igreja do Senhor, em todo o mundo tem uma palavra a dizer nesta ajuda nos necessitados. E no capítulo 4, e nos primeiros capítulos de Atos, nós podemos verificar, portanto,
portanto, isso mesmo, de que eles se juntavam, eles doavam, eles vendiam as suas propriedades para realmente poder também contribuir, portanto, com ajuda para os mais, portanto, para os mais necessitados. Eu julgo que aqui, meus amados irmãos, que o Senhor nos ajuda a entender nos dias de hoje o que é que efetivamente isso significa. Voltando aqui ao texto, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Versículo número 36. E vendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos. E lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Portanto, o Espírito Santo aqui já estava realmente movendo, contendendo com os corações de que Paulo já não voltaria, portanto, mais àquela igreja, já não o veriam mais, se entristeceram. O que transmite aqui, meus amados irmãos, portanto, a comunhão que existia nas igrejas primitivas. Portanto, esta comunhão, que o Senhor nos possa ajudar, é que nos dias de hoje esta comunhão também possa ser uma realidade e nós nos possamos alegrar com os que se alegram e nós nos possamos entristecer com aqueles que se entristecem, muito baseado nesta íntima comunhão de que nós temos referências em toda a palavra do Senhor, em particular neste livro de Atos, na comunhão, no partir do pão, na oração, eles estavam todos juntos. E era outra marca da igreja naqueles tempos, era outra marca da igreja primitiva. Portanto, a comunhão e a união, chorar quando é para chorar todos juntos, nos alegrarmos todos juntos. Que o Senhor nos possa também abrir o nosso entendimento nesta área da comunhão e de nos podermos sentir, portanto, aquilo que o nosso irmão está a sentir. No capítulo 23, nós podemos, meus amados irmãos, iniciar aqui uma quarta viagem, uma quarta grande viagem relatada e descrita e narrada no livro de Atos, que é a viagem de Paulo a Roma. Claro, com certeza que o inimigo não estava contente. O inimigo das nossas almas, Satanás, nunca está contente quando nós anunciamos a palavra do Senhor, quando nós anunciamos o Evangelho e coloca obstáculos, e certamente que não estava, meus amados irmãos, porque derivado portanto, de todo este capítulo Atos, fica bem presente nas nossas mentes e é bom recordar, portanto, a gênese da igreja primitiva, e se nós hoje temos a igreja, frequentamos uma igreja, nós podemos agradecer realmente a tudo aquilo que aconteceu naquela época. Portanto, e certamente que o inimigo não estava satisfeito com aquilo que Paulo realmente ele estava a fazer. Então, meus amados irmãos, esta quarta viagem de Paulo a Roma, nós podemos ver na palavra do Senhor que Paulo ele chega a Jerusalém e a narrativa, portanto, o capítulo 21, e a saída de Cesareia, portanto, dá-se início desse registro e dessa narrativa no capítulo 23, e claro está que esta viagem de Paulo a Roma tem um propósito, de Paulo ser julgado e condenado em Roma. E nós podemos ver realmente aqui alguns aspectos. Cesareia de Jerusalém, Paulo, portanto, ele já em prisão, portanto, parte para Cesareia. Em Cesareia, Paulo ele testifica perante Félix. De Cesareia, portanto, vai a Sidom. De Sidom, ele vai ao largo da costa, portanto, de Cássia e Panfília até Mirra. Aqui está. Portanto, isto tudo navegando até Mirra. Paulo e os seus companheiros embarcam, portanto, num navio para se dirigir, portanto, à Itália. De Mirra ao longo da costa até Cnido, aqui está, ok? Portanto, sempre ao longo da costa, em direção ao sudoeste, passando realmente por Salbona até Bons Portos, a ilha de Creta, que aqui está, até Bons Portos, onde efetivamente aqui
o navio, portanto, é alvo de uma grande, portanto, de uma grande tormenta, de uma grande tempestade, de bons portos, portanto, à ilha de Malta. Podemos ver aqui esta pequenina ilha de Malta. Em Malta dá-se o naufrágio, portanto, podemos ver esse registro, essa narrativa em Atos, no capítulo 27, versículo 18, versículo 20. Depois de Malta, a Siracusa, na Sicília. Aqui já estamos aqui em território italiano. De Siracusa a Régio, de Régio a Pótio, aqui depois de Pótio, passando pela praça da Apolo e das Três Vendas, ok? E aqui depois é recebido pelos crentes, portanto, em Roma, onde, portanto, lhe espera, portanto, o seu julgamento e a sua condenação. Então, meus amados irmãos, portanto, ele parte de Jerusalém, Cesareia, Tiro, embarca, Mirra, Cnídio, Ilha de Creta, bons portos, dá-se aqui em Malta, portanto, a navegação, portanto, o naufrágio, ok? Siracusa, Régio e até Roma. Portanto, terá sido nesta viagem de Paulo a Roma de que Paulo se terá afastado mais de Jerusalém. Portanto, este foi o primeiro mapa que eu tive a oportunidade de mostrar aos irmãos quando falámos da primeira viagem. Portanto, fica aqui também claro nesta forma diferente de apresentar. Portanto, o mapa, portanto, terá sido a zona mais ocidental que Paulo terá viajado. Agora, no mapa mais moderno, no mapa com nomenclatura, portanto, mais moderna, se é que podemos dizer desta forma, portanto, sendo Macedónia, temos aqui mais abaixo Jerusalém, portanto, Itália terá, portanto, sido este ponto, o ponto mais distante. Ok? Portanto, Europa do Sul, Europa Mediterrânea, foi por esta zona que o Paulo ele teve a oportunidade de evangelizar e anunciar o Evangelho. Portanto, nós podemos realmente ver e podemos olhar aqui para alguns destaques que eu gostava de também poder partilhar convosco. No capítulo 21, Paulo chega a Jerusalém. Temos este relato. Temos um relato, também uma narrativa de que neste capítulo, portanto, 21, ele sofre, portanto, um grande ataque da multidão sobre Paulo, e que aqui foi auxiliado pelos soldados romanos, porque se não chegassem a tempo, acredita-se que pudessem inclusivamente o ter morto. Mas o Senhor, quando ele dirige todas as coisas, ele realmente só acontece aquilo que Deus ele permite acontecer. Nós vemos aqui, portanto, no capítulo 22, um grande sermão, o sermão do Areópago. Deixe-me ver aqui no capítulo 22, podemos abrir também aqui, portanto, o discurso de Paulo em sua defesa. Aquilo que Paulo andava, portanto, a pregar, aquilo que Paulo, a instituição das igrejas, a difusão, portanto, do Evangelho, certamente que não estava a agradar, portanto, a muitos, quer aqueles que ainda, portanto, não criam que Jesus tinha sido, portanto, o Filho de Deus enviado, portanto, aos judeus, assim como também, portanto, aos gentios, mas principalmente, portanto, aqueles que apelidavam, portanto, e que se classificavam e que estavam efetivamente do lado do rito mosaico, que ainda hoje continuam à espera, portanto, do Messias. E nós vemos aqui uma particularidade no capítulo 22, Paulo no seu sermão, se compararmos com o sermão do Deus desconhecido, e fazer aqui
esta ressalva, este destaque. Paulo, efetivamente, a estrutura e toda a sua argumentação, portanto, foi falar, foi baseada na sua experiência pessoal com Jesus Cristo e como é que ele se converteu na estrada de Damasco. Nós vemos realmente aqui como Paulo foi tocado de uma maneira algo diferente do discurso que nós portanto, da sua pregação quando portanto, chega a Atenas. Portanto, é que a argumentação não vai buscar exemplos de filósofos, de gregos, é que toda aquela argumentação do Deus desconhecido, ele aqui, acima de tudo, baseia-se na sua experiência, portanto, na sua experiência pessoal. Certamente de que ele teria sentido alguma coisa diferente por parte do Senhor, alguma coisa diferente, eu acredito nisso por parte do Espírito Santo, em que ele se baseia acima de tudo na experiência. E aqui importa frisar o quão importante é nós termos uma experiência com Deus, o quão importante é nós termos uma experiência com Jesus Cristo, porque muitas vezes nós atingimos o coração dos outros, nós atingimos a vida dos outros através da nossa experiência. É a que é. Podemos pensar que não temos a experiência como Paulo teve. Mas, meus amados irmãos, mais importante do que comparações da experiência do irmão A, B ou C, mais importante é a experiência que você tem com Deus. A experiência que você tem com Deus é essa que o irmão tem que relatar. É essa que o irmão tem que falar. Porque certamente, de todos aqueles que o rodeiam, certamente haverá alguém que será tocado no seu coração através do seu testemunho e através também da influência do Espírito Santo. Nós vemos aqui, portanto, nesta viagem de Paulo a Roma, a sua prisão, portanto, ali naquela cidade, portanto, na cidade de Roma, na cidade italiana de Roma. Não esquecer, portanto, que Paulo ele era judeu e que efetivamente, portanto, neste sentido, ele apelou para que realmente pudesse ser condenado, aliás, julgado ali, portanto, ali em Roma. Paulo encontrava-se realmente preso com alguns dos seus companheiros da terceira viagem missionária. Vou citar aqui alguns: o Aristarco, o Macedónio de Tessalónica e Lucas, portanto, o médico. E interessante, foi da prisão que ele escreveu 4 das suas cartas apostólicas. Tome nota, foi da prisão que ele escreveu 4 das suas cartas apostólicas enviadas às igrejas cristãs fundadas no Oriente, por si, com os seus companheiros, nomeadamente a carta aos Efésios, a primeira carta, portanto, a carta aos Colossenses, a carta também à igreja da Laodiceia e a segunda carta a Timóteo. Portanto, meus amados irmãos, durante o período, aliás, em que Paulo esteve preso, ele não deixou, meus amados irmãos, não deixou de continuar a anunciar, a pregar e a cumprir com a missão pela qual ele tinha sido destacado. E, meus amados irmãos, foi graças realmente, certamente, a toda, e há inclusive quem afirme isto, de que talvez a prisão de Paulo tivesse dado a oportunidade de ele parar as suas viagens, de ele meditar, de ele refletir e de poder, inclusivamente, eu creio nisso, de poder, inclusivamente, escrever as cartas, escrever as epístolas da forma como as escreveu, portanto, e que são uma bênção para os dias de hoje. Eu creio nisso, portanto, o que nos dá também aqui, meus amados irmãos, uma forma de nós também nos dias de hoje aprendermos com este exemplo, como eu dizia há pouco, mesmo estando presos, muitas vezes paramos e podemos pensar, portanto, paramos porque realmente, porque a vida é assim. Não, nós paramos muitas vezes porque o Senhor, Ele quer que nós possamos parar e quem sabe que nós possamos refletir na nossa vida e quem sabe possamos refletir em tudo aquilo que Deus Ele já fez connosco
e possamos assim também poder fazer algo derivado disso mesmo. E foi derivado da prisão, também obviamente com toda a experiência que Paulo ele teve e recolheu das viagens que teve, da instituição e da fundação de muitas igrejas, que neste momento em que ele esteve mais retido naquela prisão, teve a oportunidade de refletir e teve a oportunidade de escrever algumas das cartas que nós hoje podemos ler e podemos ser portanto, tão abençoados. Neste capítulo 23 nós podemos ver, portanto, Paulo perante o Sinédrio, onde ele realmente ele pôde-se dirigir, portanto, portanto, a quem, portanto, ao conselho, portanto, aos varões irmãos, e pôde então assim iniciar todo o seu, portanto, todo o seu processo de defesa. Metade do tribunal eram fariseus, portanto, judeus fundamentalistas, que realmente defendiam de uma forma muito intensa a preservação, preservar a ortodoxia da fé judaica. A outra metade do tribunal seriam saduceus. Os fariseus eram os tradicionalistas da fé judaica e os saduceus eram os mais liberais, mas não acreditavam na ressurreição, nem acreditavam no sobrenatural. E era perante esta plateia que Paulo estava. Por um lado, o grupo que defendia, portanto, o ortodoxo da fé cristã. Por outro lado, o grupo que seria mais liberal, mas não acreditava na ressurreição nem no sobrenatural. E era perante esta plateia, como eu dizia, que Paulo ele estava em sua defesa, ele estava perante o Sinédrio. A discussão se tornou tão violenta, e estamos já a terminar, que o próprio comandante, capitão da guarda, teve medo de que Paulo ele fosse, como dizia há pouco, despedaçado, ordenou as tropas que o levassem à força, mas Paulo ele entendeu uma coisa. E com isto termino. Paulo ele entendeu, meus amados irmãos, de que não seria um julgamento justo. Paulo entendeu que aquele julgamento seria uma farsa. E isto faz-nos lembrar alguma coisa. Isto faz-nos lembrar alguém que também foi realmente condenado, julgado injustamente, condenado através de falsas acusações, levado à cruz, crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, meus amados irmãos, que nós possamos entender isto mesmo, de que quando nós estamos no caminho de anunciar, de sermos usados pelo Senhor, de anunciar as novas da salvação, não nos admiremos, o inimigo das nossas almas não vai ficar satisfeito, Satanás não vai ficar satisfeito, ele vai levantar realmente julgamentos injustos, vai levantar infâmias injustas, vai levantar efetivamente difamações que não são certas, não são verdadeiras. E quando isso chegar à tua vida, irmão, não te lamentes. Olha também para este exemplo de Paulo. Não te lamentes. Continua a falar a verdade, continua a pregar a salvação, continua a pregar as boas novas, não centrado no eu, não centrado em tentar provar efetivamente que aquilo que me estão a falar é falso, mas acima de tudo aproveitando sempre a oportunidade para anunciar as boas novas, para anunciar a salvação, porque quem efetivamente quer servir o Senhor há de ter momentos em que irá ser preso, há de ter momentos em que poderá ser injustamente julgado por aqueles que realmente não querem ouvir as boas novas, não querem ouvir o Evangelho. Mas quando isso acontecer à tua vida, prezado e amado irmão, lembra-te de uma coisa, lembra-te que tu estás no caminho certo, porque Jesus ele é o caminho, e Paulo ele estava no caminho certo, e Estevão ele estava no caminho certo, e todos aqueles que realmente, Lucas ele estava no caminho certo, e Barnabé ele estava no caminho certo. Eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram portanto foram escorraçados, eles foram expulsos, mas eles estavam no caminho certo. E quando isso chegar à tua vida, não olhes para o lado, não olhes para baixo, olha para Jesus. Então, meus amados irmãos, ficamos por aqui nesta sessão. Na próxima sessão será a nossa última sessão, a sexta. Teremos a oportunidade de rapidamente destacar aqui os principais aspectos de algumas dos capítulos, porque Atos são 28 capítulos, já chegamos aqui ao 23º, teremos a oportunidade de destacar
alguns aspectos destes últimos 4, 5 capítulos e depois podermos fazer aqui um pouco um balanço final e podemos destacar aqui aquilo que eu entendo e aquilo que eu ficaria muito satisfeito se pudéssemos reter. Portanto, as principais conclusões que nós podemos tirar deste maravilhoso livro de Atos. Muito obrigado pela vossa atenção, que o Senhor vos possa abençoar de uma forma rica e poderosa e que tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Muito obrigado.